Prefeito, prefeita, um ano para a eleição. Como é que está o planejamento aí para sua reeleição? Ou se você já é um prefeito de segundo mandato, uma prefeita de segundo mandato, como está o planejamento para fazer o seu sucessor? Falta um ano, então assim, reta final. E eu queria saber se você já ouviu falar em algo chamado campanha permanente. Não? Então você vai descobrir hoje com o nosso convidado, né, Sol? É isso aí, Lê. Hoje a gente está trazendo aqui um querido amigo, uma pessoa que eu conheço desde quando eu cheguei em Brasília, que é o Glauco Rojas. E espero que eu tenha falado certo. Certíssimo. Na E mosca. o Glauco Rojas, ele é publicitário, mestre em comunicação, inovação e economia criativa, especialista em poder legislativo e administração pública. Ele também é CEO da Bunker Brain, que é uma comunicação estratégica política. E também ele já foi ex-secretário de Ciência, ex-secretário de Trabalho e ex-secretário de Ciência e Tecnologia aqui do Distrito Federal. Então, Rojas, fique à vontade. Gostaria, assim, para a gente começar alinhando, né, ajudando os prefeitos já, quanto tempo falta para iniciar a campanha eleitoral? Vamos lá. Primeiro, um olá a todos, né? E dizer da minha alegria, da minha honra de estar aqui nessa bancada, né? Uma bancada prestigiada. A amiga, né, querida prefeita Sol, o Alexandre também, que tem, né, uma história aí no municipalismo brasileiro. Muito legal poder conversar com vocês um pouquinho, ainda mais numa data tão simbólica, né? Um ano do processo eleitoral, né? Existe aí uma corrida invisível, né? E aí quando se fala em campanha permanente, é importante fazer primeiro um esclarecimento, né? Eu não estou aqui para divulgar ou estimular qualquer tipo de transgressão à lei, né? É um conceito, né? Não é para se fazer uma campanha antecipada, mas o fato é que de um tempo para cá, embora muitos gestores ainda não tenham se atentado para isso, o modelo mental de comunicação institucional ele mudou radicalmente. E quem não percebeu isso, ou quem não perceber isso, vai estar em desvantagem na corrida eleitoral. Por quê? Até algum tempo atrás, o gestor ele tinha algum manejo, algum controle sobre a sua comunicação. Então era muito comum que parlamentares viessem para Brasília e de tempos em tempos, quando eles achavam que era conveniente, eles se comunicavam com as bases, ou com jornaizinhos, ou, né, mais adiante um pouquinho com e-mails. Os prefeitos também tinham aí a possibilidade de dosar de acordo com a sua estratégia, com a sua vontade, como ele ia alimentando o eleitor, né, o cidadão, de informações sobre a sua gestão. Esse modelo e essa era acabaram. Não existem mais, né? O controle agora está na mão do próprio cidadão e do próprio eleitor. Então, o que era eu costumo dizer assim, o mandato, às vezes, se colocava como uma caverna, em que o gestor entrava lá e saía de lá quando queria para dizer o que tinha feito. De caverna virou um aquário, né? Hoje é possível ao eleitor, tanto de um parlamentar quanto de um gestor municipal, saber em tempo real o que está sendo feito, né? Porque está tudo na internet e tem que estar mesmo, né? Pelo princípio da transparência. Mas o princípio da transparência, se não vier acompanhado de uma estratégia do gestor para conseguir transmitir o que ele tem feito em tempo real, ele perde o controle da narrativa. O que significa isso? Significa que se ele não disser o que está sendo feito, ou der a sua versão de cada passo, cada ato, cada atividade da gestão, alguém vai dar. E talvez esse alguém seja a oposição. E talvez esse alguém seja outros interesses que não os interesses do próprio gestor. Então existe aí uma oportunidade, né? Primeiro, uma oportunidade de uma comunicação imediata, e segundo, uma necessidade de leitura histórica, que quem não tem vai ser ultrapassado.
Então, se antes você contava uma história de tempos em tempos, agora essa história virou quase que uma novela diária, em que tem que ter capítulos que você tem que prestar conta imediatamente sobre algo que foi entregue, sobre algo que não foi entregue, sobre alguma polêmica, sobre algo que se transforme numa demanda da população, ou seja, não tem mais tempo para procrastinar, para deixar para depois, não está mais no controle do gestor. Ou ele tem uma comunicação rápida, eficaz, clara, do dia a dia, ou ele perde o jogo. A gente teve, Glauco, um presidente que ganhou uma eleição com 12 segundos de TV. Perfeito. Então, dentro disso que você falou, né, que o jogo mudou. Sim. Prefeito que não sabe usar bem redes sociais também tem grande chance de estar fora do jogo, né? Sem dúvida. E quando se fala em redes sociais, não existe da nossa parte, uma recomendação de exclusão de outras formas de comunicação. Então, eu sei que muitos gestores que nos assistem são do interior do Brasil, em que o rádio, por exemplo, ainda é uma ferramenta poderosíssima. E ok, né? Tudo bem, comunique-se pelo rádio, né? Comunique-se pelos impressos, se na sua cidade isso fizer sentido. Mas não ignore que existe uma onda, né, cada vez mais crescente de popularização dos smartphones, dos telefones, onde toda a atenção das pessoas está canalizada para aquele aparelho. E naquele aparelho você tem que estar bem posicionado, né? Dentro das redes você tem que estar bem posicionado. Qual rede? Eu não sei. Vai depender do perfil do teu município. Tem município que usa mais Facebook, tem município que usa mais Instagram. Agora, o WhatsApp, por exemplo, é praticamente consensual. Então, se você é gestor municipal e não tem uma estratégia de mobilização e divulgação das suas entregas pelo WhatsApp, você está fragilizado numa possível disputa para alguém que tenha se tocado que já passou da hora de ter, né? Então, é o tipo de ferramenta e é o tipo de estratégia que é indispensável para uma eleição daqui a um ano. E acho que qualquer movimento político, não só eleição, as mobilizações, né? A gente teve um movimento de 8 de janeiro aqui em Brasília, onde teve tudo aquilo, que ele foi orquestrado basicamente pelo WhatsApp, né? Perfeito. O WhatsApp dá uma velocidade muito grande. E eu converso com muitos gestores, com muitos candidatos, a nossa profissão é essa, né? Auxiliar candidatos a disputarem a eleição. E aí tem uma máxima que eu ouço muito, que é: não, eu prefiro a sola de sapato, não sei o quê. Eu sou aquele que anda de casa em casa e tal. Em nenhum momento eu vou te desaconselhar a usar a sola de sapato, né? Queime 1, 2, 3 pares de sapato durante uma campanha, ótimo. Mas isso não exclui a possibilidade de ter paralelamente uma estratégia digital. Porque qual é o sentido, né, no mundo digital, no momento em que todo mundo está no WhatsApp, que você precise fazer uma escolha, né? Ninguém te obriga a fazer a escolha. Vá caminhar, vá visitar as pessoas no olho. É fantástico isso. Isso é o processo mais rico. Isso engrandece a democracia, né? A conversa, o olho no olho, a troca de ideia, isso é incrível. Mas isso não é uma opção. Isso não exclui uma estratégia de mobilização digital. Uma coisa não exclui a outra. Quando você comentou, Glauco, que a gente fala sobre na gestão com mais transparência, né? Você não está falando especificamente da LAIC, a Lei de Acesso à Informação, né? Você está falando do prefeito, do gestor, se colocar à frente dessa comunicação enquanto uma pessoa, né, que está gerindo ali a prefeitura, não necessariamente por força de lei, né? Sim, não necessariamente por força de lei, mas considerando que existe esse princípio, que é um princípio constitucional da accountability, da transparência, da possibilidade das pessoas saberem o que o gestor está fazendo. Uhum. Então, se já existe, se você já é na prática obrigado a fazer, faça bem feito. Sim. Faça com storytelling, faça contando as pessoas ali no dia a dia o que está acontecendo, né? Existem casos incríveis, assim, vocês acompanham também, porque vocês também circulam no meio da gestão municipal. Me vem, por exemplo, o exemplo do prefeito Topázio, né, de Florianópolis, que é um as de redes sociais. Ele conversa com as pessoas no dia a dia, inclusive quando tem bronca. Ele não vai só para dar notícia boa. Ele vai lá para
afirmar realizações, às vezes ele vai lá para dizer, olha, gente, isso aqui está ruim, mas eu ainda não consigo consertar. Eu ainda preciso de um tempo, eu ainda estou esperando orçamento, eu ainda vou resolver tal coisa. E as pessoas acreditam porque é real, porque é verdade, porque elas estão vendo ali o gestor conversando com elas olho no olho. Ou seja, não existe mais desculpa para a distância entre o governante e o governado, né? Entre o representante e o representado. O aparelho celular, as redes sociais, elas encurtaram esse caminho. E ele precisa ser usado necessariamente. Por que necessariamente? Porque se você não fizer, o seu adversário vai fazer. E ele vai ter vantagem. Sem dúvida. Você falou algo agora há pouco, né, do prefeito gastar sola de sapato, dele estar presencialmente, e deve estar, mas isso não é escalável. O prefeito ele não consegue estar em vários Sim, lugares fisicamente claro. ao mesmo tempo. E digitalmente você dá escala à sua Sim. presença e está em vários lugares ao mesmo tempo. E acho que uma coisa que é legal você falar, que é a sua especialidade também, no digital, prefeito, você consegue ter gestão, segmentação, saber o que funcionou, o que não funcionou, qual perfil de público se conecta mais, e a partir Perfeito. daí ajudar a construir narrativa, que no presencial fica muito na intuição, no feeling. E no Perfeito. digital a gente consegue levantar essas informações. Eu vivi a transição, né, do analógico para o digital, então minha formação original é de publicitário, e eu lembro que a gente tinha algumas aulas de mídia, e aí você tinha, por exemplo, uma campanha que você ia lançar sobre algum assunto, vamos dizer que eu fosse vender água mineral. Eu anunciaria no outdoor aquela minha marca de água mineral, para que as 1.000 pessoas que passassem por aquele outdoor, daquelas 1.000 pessoas, umas 200 vissem o outdoor, e dessas 200 que vissem, umas 10 chegassem a comprar a minha marca porque se identificaram com ela. Ou seja, você tinha que dar um tiro de metralhadora giratória para ver se algum tiro pegava. Quando vem a internet, ela te oferece a possibilidade de um tiro de sniper, que é o quê? Você atingir o seu público de maneira específica, como o Alexandre falou. Então, se o gestor quiser mandar uma mensagem sobre o mês do câncer de mama, que é agora, né, em outubro, só para as mulheres do município, ele consegue. Acima de tal idade. Acima de tal idade. Se ele quiser mandar só para os homens, só para os jovens, só para o bairro tal, só para o outro bairro, né? Então, é uma possibilidade de comunicação que torna, primeiro, muito mais assertiva, porque vai direto no público que você quer falar, e segundo, muito mais barata também, né? Tanto para o prefeito, se ele tiver uma estratégia pessoal de gestão de tráfego, de impulsionamento, quanto para a própria prefeitura, se precisar comunicar com os seus cidadãos. Exatamente. Show. E assim, quando a gente fala dessa comunicação assertiva, tanto faz também se ele quiser comunicar obras, se ele quiser comunicar benfeitorias, ou então mexer num vespeiro específico de uma comunidade, ele Sim. pode encaminhar essa mensagem por todas as redes sociais, seja o WhatsApp, seja o Facebook, Instagram. Por todas as redes sociais, e aí me vem também uma questão que, primeiro, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram dão velocidade, né, para a entrega, para as pessoas saberem da entrega. Mas é importante estar atento também na linguagem. Por quê? Porque as redes sociais são uma grande praça digital de entretenimento, né? Vamos combinar que ninguém entra na rede social para ver político. Não é a melhor atração das redes sociais, né? Então, se os gestores não tornarem a mensagem interessante, atrativa, a tendência é que não adiante muita coisa, né? Você vai entrar lá, você vai ver o artista que você segue, a notícia o perfil de notícia que você gosta de seguir, etc. Então, Ninguém tá lá para ver o prefeito abraçado com o deputado. Muito bem, é isso. Fazendo é isso. joinha. Naquela foto clássica, né, de time de futebol, né? Ninguém tá lá para ver Ninguém isso. tá lá para ver isso, então não faz muito sentido. É importante que o gestor e os assessores que produzem aí os conteúdos no dia a dia se coloquem no lugar de quem está do outro lado, né? A comunicação é muito mais sobre quem ouve do que quem fala, né? Então, assim, como que as pessoas esperam receber uma notícia daquela, né? Então, é importante haver essa sensibilização
porque a linguagem faz toda a diferença. E quem acerta na linguagem, né, quem já está sensibilizado para o uso das redes sociais, para a transmissão das entregas da gestão, e ainda acerta na linguagem, aí eu acho que se coloca num cenário de gestão inovadora, que é o que o prefeito do futuro defende sempre. Esses dias a gente estava em Recife, no nosso encontro regional lá com os prefeitos do Nordeste, e o prefeito de Recife, que é o Pedro, né? Sim. Ele saiu correndo da casa dele, João Campos, desculpa. João Campos, ele é irmão, né? Ele saiu da casa dele correndo e foi até a prefeitura fazendo um Cooper. Sim. Né? E assim, e filmou isso, olha, consegui chegar, chegou todo suado e tal. Então isso, ele se comunica com a população, dizendo, olha, eu estou me cuidando, mas eu estou aqui trabalhando. Também aproveitei o percurso para fiscalizar aqui se essa via está funcionando para esse Cooper. Sim. Enfim, ele está ali administrando e se conectando profundamente com aquela pessoa que está assistindo, né? Sim. Se identificando. E aí, uma pergunta que eu quero fazer para você, porque você deu uma dica ou até um conselho. Como se conectar? Tá. Essa história me lembrou uma outra história do João, que é, ele foi numa... Isso está nas redes também. Ele foi numa rua que há muito tempo carecia de asfaltamento. E aí uma senhorinha saiu lá de uma casa e meio que desafiou ele. Falou, não, você não vai asfaltar aqui, todo mundo vem aqui e fala que vai asfaltar e não asfalta, não sei o que e tal, tal. Eu sei que nessa conversa, ela falou, se você asfaltar, eu te faço um pudim. Dou um pudim de presente. Pronto, ele asfaltou, voltou lá e comeu o pudim na casa da mulher, E né, filmou. da senhora, e filmou, né? Então, essa narrativa é muito rica, é muito atrativa e é real, né? Então, assim, conexão, que é um assunto que a prefeita Sol fala sempre, né? A conexão nas redes, basta você lembrar de uma coisa, pessoas seguem pessoas. Então, no momento em que você se encastela num personagem de prefeito, né, com pompa, com, né, falando difícil, né, às vezes se vestindo de forma... passando ali uma ideia de burocracia que está mais que demodê, que está mais que ultrapassada, você se distancia. À medida em que você consegue transformar o cotidiano da gestão, das decisões e das políticas públicas em uma conversa simples, mais você se aproxima das pessoas. Porque no final das contas, o gestor nada mais é do que um maestro, né? O próprio nome já diz, ele gere destinos, né? Destinos de quem? Das pessoas. Então, assim, isso diz respeito a elas. E é preciso, e elas têm esse direito, ouvir, saber, numa linguagem que elas consigam acompanhar e entender o que está acontecendo na cidade. Então, quanto mais o prefeito, o gestor, né, o secretário municipal, seja de qual pasta for, conseguir olhar nos olhos e dizer o que está fazendo de uma maneira simples, e mais que dizer o que está fazendo, conseguir criar uma transformação no que aquela entrega vai mudar na vida dessa pessoa lá na ponta, mais chances ele tem de funcionar, de gerar engajamento, de gerar conexão, né? É o caminho inverso, né? Assim, não faz sentido para as pessoas ouvir que chegaram 20 macas novas, né? Leitos novos para o hospital. Faz sentido para as pessoas saberem que se algum familiar tiver algum tipo de necessidade hospitalar, ele agora vai estar bem mais acolhido e com bem mais condições de ser recebido. É o caminho inverso, é como que isso muda, como que essa entrega muda a minha vida. Não é o objeto, não é o valor. Às vezes os políticos têm uma fixação por valor, né? Então, assim, 1 milhão em asfaltamentos. Tá, mas qual rua? Né? O cara não vai fazer cálculo, não está interessado, não é cifra que interessa. Interessa ele saber que a filha dele, que sujava a meia na poça de lama todo dia para ir para a escola, porque passava um carro ali e jogava lama nela, porque era esburacado, agora ela não vai mais passar por essa humilhação. Porque foi entregue algo que mudou efetivamente a vida dele e gerou conforto.
é essa narrativa, aí que está o centro da conversa. Legal. Acho que outra dica também, e acho que você vai lembrar de outros cases, é aproveitar o que está pipocando na internet naquele momento, né? Sim. Então a gente viu várias prefeituras que tem lá no nosso Instagram fazendo a paródia do Bruno Mars, Sim. né? Ele andando pela cidade com a musiquinha que bombou. A gente teve a prefeitura de Maceió, saiu até na capa do Globo. Então, assim, às vezes a internet repercute tanto que acaba indo para mídia tradicional, que a gente teve na mesma semana a Sandy se separando, Paula Fernandes, enfim, um monte de gente divorciou e falou: pessoal, vocês estão solteiros, vem para Maceió, aproveitar a cidade do amor. E isso repercutiu, que saiu na página principal da Globo essa notícia. A gente teve também no auge do filme da Barbie, várias prefeitas surfando a onda. Inclusive, a gente colocou na nossa página no Instagram, Prefeitos do Futuro, as nossas prefeitas que são mais próximas, nossas clientes, a gente fez uma homenagem a elas com o design da Barbie, e foram uma das publicações que mais deu engajamento do nosso perfil. Então, assim, ver o que está acontecendo no momento e surfar a onda, né? É importante entender que a internet ela tem um ritmo próprio. Então, é muito mais fácil você observar o que está na crista da onda e surfar nessa crista, como o Alexandre falou, do que você tentar emplacar algo que você inventou, né? Então, assim, você não, se por acaso ali naquele momento você precisa gerar um conteúdo, não tem uma trend, né? Que a gente chama que são essas ondas, né? Acontecendo, e você quer um outro conteúdo, quer tentar, ok, tudo bem, não faz mal. Mas tenha o hábito de observar o que está acontecendo na semana, e muda diariamente, né? Assim, semanalmente, diariamente. Bom, hoje é isso que está bombando. Então, como é que eu insiro a prefeitura nisso? Como é que eu insiro o gestor nessa trend? Sempre tendo todos os cuidados de não submetê-la ao ridículo, de não fazer algo assim over, né? Assim, não passar do ponto, mas tendo um pouquinho de bom senso e criatividade, você consegue surfar nessas ondas, e isso gera muito engajamento. Por quê? Porque a rede já está falando nisso. Então você aproveita a onda. Quando eu fui prefeita, né, no ano de 2014, o auge era o Snapchat, né? Então, eu comecei a fazer vídeos. Olha, tomar um café agora, eu tô de dieta, tá? O meu café da manhã é uma banana com requeijão. Então, as pessoas, como assim, né? Banana com requeijão? Isso não é gostoso. E aí eu falo, coalhada com melancia. Então, assim, as pessoas, como assim, coalhada com melancia? Então, assim, engajava muito. E saiu, reverberou para o estado e para outros lugares do Brasil. Eu cheguei a ter, de 20 mil moradores, acho que só uns 500, que eram os views, né? Que eram de Nova Bandeirantes. E o restante, mais de 50 mil views, eram de todas as regiões do Brasil. Que legal. E eu, assim, sempre que eu estava perto de Luísa Trajano, pessoas, né, de muita repercussão, famosas, assim, eu tirava uma foto, olha com quem que eu tô aqui hoje, né? E eu sempre falava, e eu aprendi a me comunicar assim, naquela época que não era muito forte, né? As redes sociais, estava começando. Então eu fiz também um projeto de limpeza para eliminar o Aedes aegypti. Na época era o vírus da chikungunya que estava avançando, né? E causava aquele problema nas mulheres gestantes, que os nenês nasciam anencéfalos. E eu mesma fui, junto com os lixeiros, verificar o quintal das pessoas. E eu falava, olha, tô aqui limpando junto com fulano, falava o nome do menino. Legal. E isso também bombou. Sim. Em Terra Boa, no estado do Paraná, o prefeito precisava melhorar a limpeza da sua cidade. O que ele fez lá, você lembra? O mutirão e o capitão, como é que era o nome? Capitão Limpeza. Capitão Limpeza. E ele conseguiu fazer uma limpeza na cidade. O secretário se vestia de personagem. Isso. As narrativas, né? As narrativas. Então, assim, cada cidade tem sua peculiaridade, né? A sua história ali. Uma cidade é capital do café, outra cidade é capital do amor, como Maceió. Né? Então, assim, identificar isso, né? E acho que usar isso como uma história seria... Bom, primeiro, as pessoas gostam de histórias, né? A gente aprende as coisas ouvindo histórias, né? Então, quanto menos jornalístico, né, o conteúdo for, quanto menos frio o conteúdo for de redes, melhor, porque é uma rede social, não é o Jornal Nacional, né?
Então, faça narrativas que conversem com as pessoas, que interajam com as pessoas, que deem a elas oportunidade de falar também. E aí você traz também um outro aspecto que é importante na definição de estratégia de comunicação institucional das prefeituras, que é o posicionamento. Então, como fazer com que a sua cidade seja vista como ela precisa ser vista do ponto de vista econômico. Então, nós atendemos, por exemplo, a cidade de Pirenópolis, aqui no estado de Goiás, que é uma cidade turística, né? Que tem como público o brasiliense, né? O goiano, né? Tem aí uma atração regional muito forte. Então, quando se fala em Pirenópolis, a gente já precisa vir na cabeça, né, no texto, em toda a comunicação nossa, que Pirenópolis remete à tradição e à experiência. Porque você vai lá, você tem experiências que você não tem em outro lugar. Experiências gastronômicas, você tem experiências religiosas, você tem experiências turísticas. Então, no momento que eu mapeei que isso é o que faz sentido economicamente para a cidade, a minha comunicação tem que transmitir isso o tempo inteiro e tem que recontar essa história de várias maneiras. Assim como para Maceió faz sentido o amor, para o Rio vai fazer sentido outra coisa e para o seu município vai fazer sentido o que fizer sentido para o seu município do ponto de vista econômico. Porque, afinal de contas, a comunicação ela é uma ferramenta de engajamento das pessoas, mas ela também é uma ferramenta de potencializar o destino. O destino turístico. Ela também é uma ferramenta poderosa de ajudar no reforço da matriz econômica do seu município, seja ela qual for. Então, não dá para o seu município ter uma matriz econômica, um planejamento de futuro, né? Sem isso estar agregado a uma estratégia de comunicação que reforce isso aí. Ô, Glauco, deixa eu contar um negócio para você que eu acho que você não sabe. O Glauco, ele palestrou no nosso primeiro evento. Sim. A gente tinha 50 prefeitos na época, conseguimos levar o Henrique Meirelles, que era ministro da Fazenda na época, o Kassab, que era ministro da Ciência e Tecnologia, e trouxemos o Glauco também como um dos palestrantes do primeiro evento. Vai estar no próximo ano que vem também. Oba, ano de eleição não faz sentido o cara tá de fora, vai ter muitas outras dicas além dessa para estar passando. Eu lembro que você falou dessa questão da humanização, de estar mais próximo na rede, e aí a gente tem um prefeito que já sai aplicando, que ele, inclusive a cidade dele ganhou como a cidade mais sustentável do Brasil, que é Morungaba, no interior de São Paulo, Marquinhos, que é o prefeito lá. E logo que ele chegou do evento, domingo, eu sigo o Marquinhos na rede social, ele postou uma foto ele lavando a louça na casa dele. Sim. E ele falou assim: eu mando na cidade, mas quem manda aqui em casa é ela e ele lavando a louça. Sensacional. Então, assim, isso que você acabou de falar, sem ser aquela coisa engessada. Ele brincando com a esposa. E aí todo mundo comentando. Aí o postagem cheia de comentários tirando sarro no prefeito. Sim, é isso. O prefeito é uma pessoa. E ele precisa ser uma pessoa nas redes. Né? Ninguém quer um robô. Não cabe mais isso, né? Assim, aquela ideia de um político distante, que era quase que uma esfinge, né? Quase que um ícone ali. Aquilo talvez tenha feito sentido em algum momento histórico. Esse momento histórico foi superado. Né? As pessoas agora querem se conectar com pessoas. Elas querem saber que quem as gere, quem gere o destino da polis, quem gere o destino do município, é alguém que é uma pessoa, que é um ser humano, que sofre, que ri, que brinca, que tem time de futebol, que faz comida, enfim. Isso conecta. Sim. E aí a gente está falando de uma campanha permanente para os prefeitos que já estão na gestão. E agora, daqui uns meses, quer dizer, já começa essa movimentação de campanha mesmo, né? De escolher, enfim, quantas pessoas que estarão no meu palanque, né? Sim. E qual que é a estratégia, seria, para a gente montar uma chapa que seja fiel ao que a lei exige. Sim. E que também se comunique com a minha gestão, se comunique com a população. Por exemplo, a gente tem hoje 30%, acho que é 30% Sim. necessário de cotas, gênero, né? De gênero, né? Não necessariamente são mulheres. Não, tem que ter 30% de um dos gêneros. Ok.
E aí eu tô ali, sou prefeita da cidade, enfim, já vou para minha reeleição. É importante para a população ver que eu tenho apoio da maioria das mulheres. Assim, o que eu quero chegar é o seguinte: como que eu identifico o que a população quer ver no meu palco, no Sim. meu palanque, né? Como que eu sei o que ela prefere ver lá em cima? Se é mais pessoas negras, se é mais pessoas mulheres, enfim, como que eu equalizo isso? Bom, primeiro, eu acho importante reforçar, porque é uma informação relativamente nova, né? Até sair essa nossa conversa aí ao ar, que as regras serão as mesmas, né? Existia um debate muito forte chamado de mini-reforma, né? Muitos dos senhores gestores devem ter acompanhado, que não vai vingar para as eleições do ano que vem. Então, bom, isso dá uma certa estabilidade no regramento, porque para nós que trabalhamos com eleição, e eu acho que vocês também de alguma maneira sentem isso, né? Toda eleição muda as regras. E é uma loucura, porque você tem que aprender novamente, e inclusive as regras de como fazer a sua chapa, né? Porque numa eleição podia coligação, depois não pode mais, uma tinha cota, agora não tem mais. Então, assim, você tem que estar muito atento, porque também quem cochila nas regras se fragiliza na disputa, né? Então, primeira coisa, não haverá mudanças de regras para as eleições municipais. Então, quem ainda não sabe disso, já saiba, tá? A mini-reforma não passou. Muito bem. Existe hoje, né, um sentimento geral que em cada município precisa ser aferido, e a gente sempre recomenda pesquisa, porque o Brasil é um país continental, né? Então, cada realidade é uma realidade, mas existe um sentimento do eleitor brasileiro por diversidade na representação política, né? Assim, aquele clube de homens brancos no parlamento, ele tende a se dissolver para outras cores, outras possibilidades, outras representações da fatia, né, das fatias de eleitorado brasileiro. E é importante estar atento a isso. É importante que na sua nominata, ou nas suas nominatas, em geral, prefeitos têm vários partidos que os apoiem, esteja representado a realidade que está na cidade, né? Então, mulheres, jovens, negros, né, trabalhadores de diversas categorias, em especial as categorias que têm condição de eleger alguém, e aí entra um pouco do nosso pragmatismo mesmo de quem lida com eleição, quer dizer, às vezes não basta só ter alguém de algum setor. É importante aferir se esse setor tem densidade eleitoral, matemática, porque a urna ela é matemática no final das contas, para eleger alguém, né? Para ter um representante. E a partir dessa soma, dessa equação entre representatividade e viabilidade eleitoral, é que se faz uma boa chapa. Legal. Você falou um negócio aí que eu achei muito interessante, que é a densidade eleitoral, né? Sim. E a gente falando sobre canais, né? Fala no Instagram, no Facebook, no jornal, mas eu acho que a gente também pode olhar um pouquinho um andar acima, que seria o conteúdo, né? A gente deu o exemplo de um presidente que foi eleito com 12 segundos de TV e usava muito bem as redes sociais, porque eu acho também ele sabia assim, para quem que eu vou falar? E aí ele falava, por exemplo, para os evangélicos, e aí ele criava um discurso específico para evangélico, e aí o conteúdo acaba atraindo esse público. Perfeito. Eu vou falar para motociclista, aí ele criava o discurso para motociclista. Eu vou falar para caminhoneiro, aí criava o discurso para caminhoneiro. Então, também no próprio discurso, dá para fazer essa segmentação e atrair aquele público qual que você quer atingir, que tem a densidade e se conecta com a sua persona, com o seu personagem, né? Sem dúvida. O contrário, ou seja, na minha experiência de algumas campanhas, né, a vida inteira a gente trabalha com isso, de realidades diferentes, o que eu observei é que quanto mais generalista um político quer ser, no afã, na vontade de não perder nenhum público, menos engajamento, menos conexão ele gera. Ou seja, quem quer falar para todo mundo não fala para ninguém. Então é isso. Se você é um candidato proporcional, você vai escolher 2 ou 3 segmentos
E você vai focar nesses 2 ou 3 segmentos e você, de fato, vai representar esses 2 ou 3 segmentos para, nas urnas, essas pessoas se sentirem conectadas com você ao ponto de te darem o voto. Se você é um candidato majoritário, não dá para fazer isso, porque você precisa ter metade mais um ali do todo. Mas aí, você também não vai para um discurso ou para uma narrativa que tente conversar com todo mundo ao mesmo tempo. Você vai adotar a estratégia que o Alexandre acabou de falar. Você vai, bom, se eu conseguir definir que na minha cidade tem estes públicos, eu vou adotar um discurso segmentado com propostas, com argumentos que façam sentido para cada um dos segmentos de forma separada, né? De modo que cada um que ouça aquilo ali, né? Cada segmento da sociedade que ouça aquilo ali se sinta atingido. Essa é a grande disputa. É a disputa de quem consegue conectar. Sim, esses dias a gente deu um treinamento para os prefeitos bandeirantes e eu falei sobre A Cabeça do Eleitor, que é um livro, né, que um jornalista escreveu, e economista, e cientista político também. E ele fala assim que existem momentos, né, a onda de reeleição, se o momento está para reeleição, se a cabeça do eleitor está para uma novidade, se está aberto para o novo, ou se para a continuidade, né? E o Alexandre me mandou uma pesquisa, uma matéria do UOL, que depois a gente pode até colocar aqui embaixo, Então, né? vou pôr o link embaixo. Isso. E esse escritor, ele foi comentado nessa matéria que esse próximo ano, né, numa pesquisa que foi feita no mês de agosto, essa pesquisa apontou que os eleitores do Brasil estão tendendo a reeleger os seus prefeitos. Deve ser a maior onda de continuidade da história. Olha só. Por 2 motivos. Primeiro, que a eleição anterior foi a que teve a maior eleição de novos prefeitos. Sim. Então tem boa chance deles se reelegerem. E nesse ambiente que está estável, a economia não está em crise, é normal do ser humano a tendência à continuidade. Ele cita esses 2 fatos, que a próxima eleição deve ser a maior onda de reeleição que o Brasil já teve. É muito importante observar isso. E assim, dinheiro com pesquisa é dinheiro bem gasto. Assim, se você está começando um projeto político, ou de reeleição, ou de eleição a primeira vez, é um investimento você ter uma qualitativa, uma pesquisa que consiga ir um pouquinho além para você saber o que o extrato da sociedade que você quer representar está pensando, né? E é assim, são ciclos, né? Assim, são ondas, e é preciso estar atento a essas ondas, porque elas são rápidas, elas passam, então você tem que ter também um radar mesmo para conseguir ser assertivo, né, na sua comunicação. Isso. E o prefeito do interior, muitas vezes ele não tem esse profissional, né, Sim. Glauco, que vai fazer toda essa parte de comunicação, uma agência ali de comunicação para assessorar ele, tanto na sua gestão, quanto também ele contratar pela campanha. Então, qual que é a primeira instrução que você dá, o conselho que você dá para o candidato, né? Independente se ele é prefeito à reeleição. Seguir o perfil do Glauco nas redes sociais é a primeira. É a primeira. Gratidão aí para quem quiser nos seguir, @mentoria eleitoral, né, no Instagram. Bom, se você não tem dinheiro para pesquisa, né, então, primeiro, exclua da sua percepção inicial o seu staff, porque ele tende a te dizer coisas que vão te agradar, né? E isso não ajuda para essa fase. O staff é sempre útil, você precisa ter uma boa equipe, mas não para isso. Coloca o prefeito numa bolha de feedback. Exato. Né? E aí você só ouve impressões positivas. Você foi lá, cara, você virou o voto, fulano, não ia votar em ninguém, agora vai... Aí o cara começa a se sentir quase que num pedestal, né? E não se trata disso, não é sobre gostar ou não gostar, se trata de entender primeiro, antes de qualquer coisa, o que as pessoas querem. Porque olha que estrutura que se forma. Se você consegue saber o que o seu eleitor quer, e não o que você imagina que ele queira, você fala exatamente o que ele quer ouvir, isso é poderoso.
E não há nenhum mal nisso, porque você está se propondo a representá-lo, então você está propondo a representar um anseio que é verdadeiro, mas você precisa descobrir esse anseio. Então, se você não tem recurso para pesquisa, faça você essa pesquisa, você, né? Converse com as pessoas, ande nas ruas, mas ande com um ouvido disposto a ouvir opinião, um ouvido ativo, uma escuta ativa, né? Esse mesmo livro, que é um clássico, né, A Cabeça do Eleitor, eu lembro que ele tem uma frase que ele fala o seguinte, que o eleitor, ele busca argumentos racionais para justificar um voto emocional. A conexão é emocional. É emocional, porque é pessoa com pessoa. Então, só que ele não quer admitir que ele votou na Sol porque ele falou, cara, é a Sol. Eu gostei da Sol. Ele quer ter um argumento para dizer, não, eu aferi, eu analisei, e as propostas da Sol são melhores. É quase que uma auto-argumentação, né? Então, é preciso ter isso, é preciso ter uma lista, um arcabouço, um conjunto de propostas robustas e que dialogam com as reais necessidades das pessoas, porque, primeiro, as pessoas não vão votar só por isso, mas elas precisam disso para ser a cereja do bolo, para ela cristalizar o voto em você. Então, nem uma coisa nem outra, né? O político ou o candidato que se ancora em propostas sólidas, mas tem zero carisma, zero conversa, zero sola de sapato, vai ter dificuldade de ser eleito. O outro que tem 100% carisma, mas também não se preocupou em ter uma plataforma mínima para defender, bandeiras mínimas, sólidas ali para defender, também vai ter dificuldade. A ideia é que você consiga ter um mínimo de equilíbrio, em que a pessoa simpatize com você, goste do seu discurso, mas tenha um conjunto de propostas que elas te referendem ao ponto dela se sentir confortável de falar, não, meu voto é seu. Show de bola. Bom, a gente tem aqui, então, uma pessoa que foi secretário de Estado, aqui em Brasília, secretário distrital 2 vezes, em 2 pastas diferentes, publicitário, já fez várias campanhas aqui em Brasília e campanhas para cidades, como ele acabou de dizer, aqui em Pirenópolis. Então, siga, Mentoria Eleitoral. Glauco, a gente está chegando no final aqui. Eu ouvi o aí. Porque foi uma aula, né? Que legal, que conversa boa. Foi uma conversa bem gostosa. A gente continua ela no evento presencial ano que vem. Maravilha. Não falta, hein? Venham, porque é o seu último ano de gestão agora. A partir de agora falta o ano para a eleição e a reta final a gente precisa acelerar e te ajudar a entregar o máximo de coisa, de projetos, de obras nesse curto espaço de tempo e fazer com que você se reeleja, né? Te ajude a se reeleger, ou que você faça o sucessor, para que esses projetos, o grande desafio na administração pública, tenham continuidade, né? Para que a alternância do poder não quebre os projetos. Mas abriu espaço para você dizer sobre outras coisas que os prefeitos podem te encontrar, além das redes sociais, e o que eles podem, de repente, buscar mais conteúdo. Começo, eu sei que você também tem um podcast. Sim. Gratidão, né, mais uma vez, por participar dessa bancada aqui. E a Bunker Brain, que é a nossa empresa, está à disposição. A gente faz mentoria para candidatos, né, a vereador, a prefeito, planejamento estratégico de campanha, a própria realização da campanha, né? Então, assim, se você ainda não tem uma equipe de marketing de comunicação, quiser conversar conosco, nosso @ é Mentoria Eleitoral, né? Só aconselho que seja rápido, porque nós estamos fechando a nossa agenda do ano que vem, né? Vai ser um ano quente para todos os profissionais de comunicação, né? Então, se adiante, né? Que a gente ainda tem possibilidade de conversar e, quem sabe, trabalhar junto. Isso aí. Glauco, mais uma vez, muito obrigada. Gratidão. Realmente foi uma aula. E eu vou aqui, eu nem combinei com o Alexandre isso daqui, gente, mas eu vou lançar um desafio para você, prefeito, prefeita, e também alguns candidatos aí que já sabem que vão ser candidatos. Faz um videozinho, marca a Mentoria Eleitoral, marca o @ Prefeitos do Futuro lá do Instagram, e a gente vai analisar os 2 primeiros que fizerem isso, o seu perfil ali no Instagram, dando dicas o que você pode melhorar. Fechou? Sensacional. Topo demais. Então, bora lá. Faz um videozinho aí, uns stories, conta o que você está fazendo, enfim, inventa ou não, faz o que você quiser fazer, mas marca Mentoria Eleitoral e @ Prefeitos do Futuro.
Que a gente vai te dar uma consultoria de graça. De graça do seu Instagram. Vambora.